Disputas conjugais. Esse tema é interessante. Olha só, sabe aqueles casais em que um morre de ciúmes do outro e parece que os dois se bastam e não há apreço para mais nada? Parecem muito amorosos e apegados, mas sugam tanto um do outro que cedo ou tarde terão chance de deflagrar a Terceira Guerra Mundial no microcosmo da sala da casa deles. Pouco a pouco, acabam se tornando peritos em atritar, discutir, brigar, cobrar um do outro. O amor, para ser estável, tem de ser altruísta, tem de ser doador, tanto para o outro quanto para a sociedade. O amor egoísta, ele não se sustenta. Ele é forte como as ondas, mas morre na praia das dificuldades, das crises e da rotina. Casais que só veem o próprio umbigo e os próprios problemas e não enxergam as necessidades dos outros à sua volta, estão desmoronando sem saber, sem perceber. Nos bastidores da mente humana, Augusto Cury ele fala que os mesmos fenômenos que adoecem os casais adoecem também os políticos. Parece estranho, mas há um paralelismo interessante entre casais falidos e partidos políticos destrutivos. Muitos políticos começam a carreira política bem intencionados, mas com o tempo se afundam na lama do egoísmo e do egocentrismo, perdendo de vista seu ideal. Não sabem exaltar planos e metas dos adversários. Não poucos torcem pela derrota dos programas dos opositores, ainda que não confessadamente, para ganhar posições no próximo pleito. E se vencem as eleições, raramente aplaudem os projetos em andamento da oposição e dão continuidade a eles. O ciúme psicossocial os controla. É esse o nome que Augusto Cury dá. O ciúme psicossocial os controla. Quem não sabe exaltar as características nobres dos opositores não está minimamente preparado para governar nem a sua mente e muito menos o seu povo. Do mesmo modo, os casais começam a relação muitíssimo bem intencionados. Um quer fazer o outro feliz, contribuir com ele, dar o melhor de si para o companheiro, mas com o passar do tempo, não exalta mais as características nobres do parceiro. Perde a paciência com facilidade, começa a competir sutilmente e a espezinhar o outro. Sem que percebam, eles formam pequenos partidos políticos dentro de casa. Veremos que grande parte das disputas políticas irracionais, bem como das disputas predatórias entre casais, enfim, das relações doentias, poderia ser resolvido se os atores sociais aprendessem diariamente a conquistar primeiramente o território da emoção, para só depois se voltar ao território da razão. A elogiar antes de criticar seus pares, a exaltar os valores antes de apontar os defeitos. Eles abririam o circuito da memória de quem pretendem corrigir. Deixariam de ser adversário e passariam a ser colaboradores. Muitos maridos e esposas, por não conhecerem a primeira regra de ouro, que é como é o funcionamento básico da mente humana, e os sofisticados cárceres psíquicos, se tornam competidores vorazes pela melhor opinião, fazem questão de ganhar discussões e não o coração. Você conhece casais que parecem partidos políticos? Que vivem se degladiando, querendo impor suas ideias, onde um tem grande dificuldade de torcer e aplaudir o outro? Amadas, o amor inteligente não pode ser uma praça de competição, mas uma praça de generosidade e do investimento mútuo. Quanto quanto você investiu em seu parceiro nos últimos dias? Você divide a mesma história ou só a mesma cama? Você conhece os pesadelos e os fantasmas que mais assombram a sua esposa, o seu esposo? A maioria dos casais sequer pergunta um ao outro o que o tira do seu ponto de equilíbrio.
Quais são os vampiros emocionais que sugam a sua tranquilidade? Amam-se com amor extenso, mas como um mar, mais superficial como uma poça de água. Nos casais desinteligentes, o sucesso de um gera medo, ciúmes ou até sabotagem do outro, ainda que veladamente. Nos casais inteligentes, o cônjuge bem-sucedido social e financeiramente, ele é aplaudido pelo outro e não invejado. De outro lado, o cônjuge que teve sucesso é delicado e elegante com o outro, jamais se coloca acima dele ou dela. Pelo contrário, exalta nele ou nela aquilo que o dinheiro não compra. O seu afeto, o seu apoio, a tolerância, a paciência. Oh, amada, é bom trabalhar e ter independência financeira, sim, é muito bom. Mas milhões e milhões de mulheres optaram por não trabalhar fora de casa para cuidar de seus filhos. São elas inferiores? De modo algum. Mas muitas delas se sentem diminuídas quando são perguntadas sobre o que fazem. Sentem-se desprestigiadas em relação ao parceiro que trabalha fora. Entretanto, elas deveriam dizer que os aplausos do parceiro que administram a mais difícil e complexa empresa, a família. Sua meta é formar homens e mulheres, os seus filhos, no caso, pensadores, sucessores capazes de construir um legado, não apenas herdeiros, imediatistas que exploram e vivem à sombra de seus pais, não. Casais desinteligentes são peritos em competir um com o outro, enquanto casais inteligentes são especialistas em cooperar um com o outro. Casais desinteligentes são peritos em reclamar um do outro, enquanto casais saudáveis são experts em agradecer e ver o lado positivo um do outro. Na relação doente, há mais cobrança do que apoio. Na relação saudável, se dá muito e se cobra pouco. Casais inteligentes são sócios, não competidores. O sucesso de um é o júbilo do outro. Como diz Augusto Cury em seu livro As Regras de Ouro de Casais Saudáveis, a pátria deles é o amor. E o partido deles é formar mentes livres e emocionalmente saudáveis. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Que Deus te abençoe e que essa reflexão, como fez tão bem para mim e para o meu relacionamento, possa fazer bem para você também. E nós temos algo mais ainda. Nós temos o Espírito Santo nos ajudando a ser aquela esposa, aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Que Deus te abençoe, querida. Amém.